Terminando o nosso curso, nós vamos ter uma programação especial em dezembro, janeiro e fevereiro, pela TV IBS. Então, nós vamos ter alguns cursos rápidos, alguns seminários. O pessoal da TV já está preparando, o Estevão, o Mauro. E o próximo curso, nós vamos continuar falando sobre relacionamento. Vai ser relacionamento, família e reencarnação. E esse curso será dado a partir do dia 13 de março de 2014. Então, a partir do dia 13 de março de 2014, nós vamos estar iniciando um novo curso, dando continuidade a esse aqui, abordando mais sobre relacionamento. Eu achei que dá muita coisa para a gente falar, não só do aspecto sexual, que vamos continuar falando, mas principalmente da convivência, da vida de um casal, da vida domiciliar, das questões familiares, as questões de educação, os problemas reencarnatórios. Então, acho que aí dá um curso para a gente gastar um semestre abordando esse tema e completando, como aconteceu com a parte da família, quando nós abordamos as constelações psíquicas, a gente poder dar um enfoque mais direto à família. Nessas últimas 3 aulas, nós vamos fazer um estudo a respeito da diferenciação sexual, como é que esse processo se dá e como é que ele se forma. Fiquei devendo aqui carga erótica, que foi até uma pergunta que o Julinho fez. Eu falei, olha, eu vou dar uma aula sobre carga erótica e vamos falar também sobre sexo e religião e terminar com sexo e amor. Foi quando a gente começou no amor, a gente vai terminar no amor. Então essas são as nossas próximas 3 aulas. E hoje nós vamos abordar a questão da diferenciação sexual e, se der, a gente vai chegar na carga erótica, iniciando esse tema. Então vamos nos preparar para a gente fazer a nossa oração, para a gente dar início aos nossos trabalhos. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estar reunido em teu nome. Te pedimos a tua bênção e a tua inspiração, para que possamos estudar os teus postulados e os teus ensinos. Graças te damos, que assim seja. Então vamos lá. Vamos ao primeiro slide, por favor. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, tem essa pergunta: como se iniciou a diferenciação aos sexos? Os princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, traziam na constituição que lhes era própria a condição que podemos nomear por teor de força, expressando qualidades predominantemente ativas ou passivas. Entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores, em movimentação ascendente, desde as primeiras horas da reprodução sexuada começou, sob a direção delas, a formação dos órgãos masculinos e femininos, que culminaram morfologicamente nas províncias genéticas do homem e da mulher da atualidade. Então vamos colocar aqui a caneta. Nós estudamos. Então vamos colocar, olha aqui que ele diz, acho interessante ele falar, ó, teor, força. Vamos chamar essa força de força da vida. Que ela é a força da vida. Essa força da vida reside no ser, reside no espírito. E o espírito nós já definimos aqui inúmeras vezes. O espírito é Deus, individualidade, é totalidade e unidade. Então, dentro do campo sistêmico, é um teor de força, de vida, de expressão, que vai se expressar na vida sistêmica. No momento que há a queda, houve uma fragmentação. E essas forças foram divididas em forças passivas e em forças ativas. Essas forças foram divididas em forças passivas e em forças ativas. A passiva tem como representação a força feminina. A ativa tem como representação a força masculina. Daí se originou essa diferenciação. O processo, então, de evolução tende a ir somando as forças ativas e passivas para retornar à força unificada da vida. Então, a diferenciação sexual surgiu das forças ativas e passivas que nós vamos nomear aqui, para que a gente possa compreender, desde a sua fase menos evoluída até a sua fase mais evoluída. Daí aquilo que nós já falamos, a sexualidade é muito mais do que a gente fala sobre.
Sexualidade, como já falei inúmeras vezes aqui, não significa só atrito celular. Ela significa, acima de tudo, força da vida se expressando nos mais diferentes estágios evolutivos. E essa força da vida, como ela foi fragmentada pela queda, ela vai apresentar em polos contrários e complementares, em forças ativa e força passiva. Por exemplo, a força da paciência é uma força passiva. A força da criação é uma força ativa. A maneira que você vai ver essas forças. E ela vai aparecer no feminino e vai aparecer no masculino. Antigamente, na fase menos evoluída, inclusive aqueles que estão nessa fase ainda, vai aparecer como agressividade e vai aparecer como maternidade. Certo? Mas no futuro, essa força tende a unificar. Então, consequentemente, toda a nossa implementação sexual, toda a nossa implementação genética, todos os nossos órgãos, ele tende a desaparecer com a evolução. Porque é apenas implementação dessas forças que estão se buscando para completar e renascer no psiquismo. Fazendo com que a gente volte à normalidade, que é o teor dessa força da vida unificada. Entendido? Então, masculino e feminino são fragmentações de força da vida. E faz a polarização ativa e passiva. Então, por isso que nós vamos ter todas essas condições na alma. Eu posso estar num corpo morfologicamente masculino e ter uma força feminina maior do que a minha morfologia. E vice-versa. Ok? Próximo slide, por favor. Agora vamos lá em Pietro Baldi. Eis a estrutura do fenômeno do sexo e seu fundamento. Eis então o nosso mundo biológico dividido de acordo com este esquema, macho e fêmea. Vimos agora as primeiras origens deste fato, mas essa cisão da unidade dividida em duas partes representa também uma divisão no trabalho da luta pela sobrevivência, que por sua vez é meio de evolução. Então olha só, então, ela é dividida em duas partes, são duas forças, masculino e feminino. Certo? Por quê? Porque são duas forças, ativa e passiva, que também vai atuar no campo da evolução. Olha aqui o que o Baldi diz aqui também. Continuando aquilo que André Luiz tinha dito. O macho luta contra um ambiente hostil, feras e elementos. Tem assim de desenvolver a sua força e inteligência nos seus níveis mais baixos, os da agressividade, da ferocidade, da guerra com o objetivo da conquista, do egoísmo para o domínio, que é exatamente a faixa inferior de evolução. Então, se nós pegarmos lá desde o homem da caverna, desde lá dos homídeos, desde lá dos animais, você vai ver que aqui aparece isso, ó, desenvolve a inteligência pela luta. Você pode olhar que todo animal desenvolve a inteligência pela luta. Se ele tem de fugir do predador, ele tem de se colocar em posição antipredadora, aí ele desenvolve habilidades e desenvolve a inteligência. No homem, isso aqui tem até hoje, né? Agressividade, ferocidade, guerra e egoísmo. Você vai ver que isso é uma característica muito, muito presa ainda ao masculino. A fêmea luta por outro caminho, com o mesmo objetivo, vencendo a morte com a geração. Desenvolve os instintos de proteção maternal, de pacifismo conservador, de altruísmo e submissão ao poder do macho. Em forma diversa, os dois opostos colaboram, canalizando-os ao longo do mesmo caminho e dirigindo rumo à mesma finalidade, que é de viver para evoluir. Então, as duas forças, ativas e passivas, vão iniciar o processo. E olha só, quanto tempo o feminino ficou sendo dirigido, né? Dois opostos colaboram, canalizando ao longo do aqui, ó, de altruísmo e submissão. Ó, quanto tempo nós não tivemos a submissão feminina? Agora, né, desde o século XX para cá, que está se quebrando isso. Olha como é que o processo evolutivo é difícil. Porque são duas forças que foram conquistando o seu espaço, foram conquistando o seu predomínio, foram conquistando a sua forma de ação para encontrar no nosso mundo hoje uma nova noção, ou seja, é a noção do cooperativismo. Então a palavra desse século, desse milênio é cooperativismo, complementaridade. Ou seja, esse é o caminho que nós estamos agora. Todo o caminho de antagonismo que ainda existe até hoje é um caminho que nós temos de superar no processo evolutivo. Então você vê que a libertação da mulher e a libertação das classes menores é um fator natural de evolução.
Porque agora chegou a hora dessa força se exprimir de outra maneira. Continuemos. Pietro Baldi. São os dois tipos complementares da atividade humana. No macho, a força para vencer. Na mulher, o amor para gerar. É por isso que no primeiro caso temos o que foi chamado o sexo forte. E no segundo, o belo sexo. E de fato, o que é mais apreciado no homem é a força, enquanto na mulher é a beleza. Entendeu então por que a mulher fica atrás de 1000 coisas para ficar bonita? Porque é uma expressão do feminino. Não adianta lutar contra. É uma expressão. Por quê? Porque no processo que surgiu, você pode olhar que a constituição do macho em si, do companheiro em si, você sempre pensa em alguém forte. E a mulher usa uma frase, né? Alguém para me proteger. Não é a frase que a mulher usa? Ela quer um companheiro forte que a proteja. E ao mesmo tempo, o homem procura a beleza, como o primeiro movimento. Lembra aqui? Os contornos da mulher, que nós falamos aqui no primeiro dia da pergunta? Que é exatamente a beleza. E o Baldi fala, aí que ela se apresenta, ó, é o ponto inicial de todo o processo. Essas são as qualidades que um sexo mais procura no outro. Conforme essas suas qualidades, cada um dos dois tipos, pelo seu egocentrismo, quereria impor-se dominando o outro. Isso porque, quanto mais eles são evoluídos, tanto mais são aliados. Quanto mais evoluído, como em nosso mundo inferior, tanto mais são rivais. Então, como é que você vai saber o estágio que você está? Se você e seu marido estão nessa fase aqui, é de evolução. Se você e seu marido estão nessa fase aqui, é de evolução. Em outras palavras, todo mundo está aqui, né? Que é a disputa, que é o personalismo, que é a luta. Por quê? Porque antes era submissão, hoje é luta. Mas a tendência da evolução é caminhar para cá, ó. É caminhar para o processo de interação, é caminhar para o processo de convivência e complementaridade. E não de antagonismo. E não de massacre de um ou de outro. Porque à medida que vai se dando, nós vamos desenvolvendo as duas forças. É por isso que nós vamos mudando do processo reencarnatório, passando hora por um sexo, hora pelo outro, para desenvolver essas forças. Até que vai chegar um ponto que essas forças estarão estáveis, nós não vamos precisar fazer mais essas mudanças, porque aí o processo evolutivo se dá em qualquer dos corpos que a gente ocupe. Claro? Maurício? Oi. Pergunta. Boa noite a todos, Estevão, TV Ibis. Pergunta do Luiz Carlos Menezes. Como é que é o nome? Luiz Carlos Menezes. Carlos Menezes? Isso. Ok. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Consciência é uma palavra que comporta muitas compreensões e conceitos diferentes. Há um conceito psicológico, entre parênteses, Freud, etc. Há o conceito da física quântica e o conceito ubaldiano. Você poderia facilitar a compreensão desses conceitos relacionando-os, explicando suas diferenças? Olha, no curso passado nós falamos muito sobre isso, né? E falamos já em outros cursos. Eu vou só dar uma pincelada, e se você quer, Carlos, você procura lá no site que você vai achar, Luiz. Você vai achar lá. Mas vem cá, deixa eu dar uma pincelada aqui para você. Vamos dar então da maneira pela qual nós entendemos, né? Então nós entendemos o Espírito como um, como diz Paulo de Tarso. O Espírito é um. Ele é Deus, unidade, totalidade, individualidade. Pronto. Ocorreu a queda, então, no campo da individualidade. A primeira queda formou a consciência que nós chamamos de ser um. Ou seja, a primeira consciência. Essa é aquilo que se chama de consciência cósmica. É o primeiro afastamento que houve no processo da queda. O Baldi diz claro, né? Que o primeiro afastamento se deu no campo do espírito, que ele chama de alfa. O segundo, na energia, que ele chama de beta. E o terceiro, gama, que ele chama de matéria. Então, na primeira fase de afastamento, um pequeno afastamento só, criou-se então a consciência que seria a consciência cósmica. Essa consciência foi se fechando. Consciência hominal, consciência animal, vegetal, espaço-tempo. Então vamos dizer que a última consciência é o espaço-tempo. Nós entendemos o espaço-tempo como um plasma,
consequentemente, como a não consciência, ou a consciência apenas guardando o seu movimento, que é exatamente o movimento dos vórtices quânticos que dão origem às subpartículas. Muito bem. A partir desse processo, aquilo que o Baldi explica naquele nosso... O que está ruim, né? Ele mostra, né? Os dois triângulos. Então, na hora que ocorreu o ponto máximo de condensação, isso é variável para cada ser, iniciou então um processo de evolução. Na hora que inicia o processo de evolução, nós vamos formando diferentes personalidades. Diferentes personalidades nós vamos formando. Diferentes personalidades. O conjunto dessas diferentes personalidades é o que nós chamamos de alma. A alma nada mais é do que o conjunto de personalidades. Então você vai formando personalidades, desde personalidades animais até personalidades que estão inclusas nessa consciência. Ou seja, cada consciência envolve várias personalidades. Essas personalidades, que são processos tanto no plano espiritual como no plano encarnado, você então, a partir desse processo, vai evoluindo. Quando você cai, sofre a segunda queda, você então vai fazer a evolução pelas personalidades, ora no plano encarnado, ora no plano desencarnado. O sexo então se fragmentou dentro desse processo. Desde o processo da consciência, ele foi se fragmentando, até que apareceu no nosso mundo como duas formas bem caracterizado e vai materializar essas formas através da instrumentação ou da corporificação ou do tipo de sexualidade que nós vamos encontrar desde lá dos reinos mais primitivos até no homem. Ok? Então essa é a visão geral. Vamos lá. Próximo slide. Agora André Luiz, voltamos a André Luiz. Na esfera da crosta, distingue-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena, em trânsito, como nos achamos para as regiões mais altas. Nessa sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem característica da alma. Por quê? Porque, na verdade, são forças da vida que se fragmentaram. Então é muito mais do que simplesmente sexualidade, muito mais do que simplesmente contato sexual. São forças que residem na alma e que vão estar se manifestando através das diferenciações, tanto no campo físico como no campo extrafísico. No chamado macho e fêmea ou no chamado masculino e feminino. Mas são forças que pertencem à alma. Na aula passada nós discutimos muito isso aqui. Se são forças que pertencem à alma, conforme ela transborda de uma reencarnação para outra, você pode ter a força da alma predominante feminina com o corpo masculino. Então nós vamos entender perfeitamente a homossexualidade e dar à homossexualidade o mesmo respeito e dignidade que damos à heterossexualidade. Tá claro? O que a gente deve instruir e educar é o abuso. E o abuso aparece onde o homem está e onde a compreensão ainda não chegou. Ok? Acentuadamente passivas ou francamente ativas. Olha, a mesma definição de Ubaldi. Força passiva ou ativa. Então são os dois tipos de força. Agora olha só, ele dá uma dica bem bacana para a gente. Compreendemos Descartes que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas como seja. Olha aqui as forças passivas e as forças ativas. Quais sejam? Energia e ternura. Fortaleza e humildade. O poder e a delicadeza. Aqui do lado de cá está as ativas e do lado de cá está as passivas. A inteligência e o sentimento. A iniciativa e a intuição. A sabedoria e o amor. É claro? Então essas são as forças ativas. Quando perguntar que forças ativas são essas? Energia, fortaleza, poder, inteligência, iniciativa, sabedoria. E quais são as forças passivas? Ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição, amor. Que vão aparecer na função exercida pelo masculino e na função exercida pelo masculino, pelo feminino. Na sua parte mais inferior é domínio. Na evolução é luta. Na evolução superior é complemento. Então a gente vem
desde a submissão, passando pela luta ao complemento. Então você vê hoje que nós estamos na luta, que a mulher ainda não se conseguiu ainda sair desse processo de submissão, mas já começa a nascer uma nova noção de relacionamento, que é a complementabilidade. Por isso que o homem está perdido nesse século. Ele vem do século XX para cá perdido. Por quê? Porque ele só tem a posição de submissão e de força. Então não sabe ainda nessa outra função que é a complementabilidade. Por isso que está perdido. O ser mais perdido atualmente da década é o homem. Não sabe, está perdido o papel. Porque só sabia desenvolver um papel, e agora que tem que desenvolver a complementabilidade, a força no sentido de inteligência, a complementabilidade no sentido de carinho e de cooperação, ele não dá conta. Ele fica preso no machismo. Ok? Próximo. Vocês estão entendendo? Isso é fundamental a gente entender, porque agora a gente entende o que é a força do sexo, o que realmente é o sexo. Nada mais é do que a expressão de uma força unificada no sistema. E que vai aparecer aqui já em diferente condição passiva e ativa, que vai formar masculino e feminino. E a evolução através das diferentes personalidades, ora no plano espiritual, ora no plano físico, requer de nós apenas esse processo de interação. Ok? André Luiz, a personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. O trabalho paciente dos milênios transformou todavia essas relações. A mulher-mãe e o homem-pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família. A taba metamorfoseou-se no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais e da pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico. E, estimulado pela força criativa do século, criadora do século, a coletividade humana avança vagarosamente, embora para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos, menos elevado, a alma transita para a gloriosa iniciação. Olha que bacana e olha que tempo que levou isso. E nós estamos a caminho. Aquilo que ele diz ali, ó, a partir da mulher mãe e do homem pai, começou a haver uma série de metamorfose, certo? E a pouco, a defesa armada cedeu lugar ao direito, a floresta transformou-se em lavoura, a heterogeneidade dos impulsos, na imensa extensão do terror, abriu campo para a pátria progressiva, a barbárie ergueu em civilização, os progressos rudes de atração transubstanciaram nos anseios artísticos e dignificam o ser, o grito elevou-se ao cântico. Então, olha o tempo que se levou para isso. Um tempo enorme. E hoje nós estamos em luta para a libertação da mulher da submissão e a integração do homem na cooperatividade. Esse é o nosso maior problema. Nosso maior problema está aqui, ó. Coloca aqui para mim a caneta, por favor. Nosso maior problema está exatamente aqui, ó. Ao macho, né? Ao homem, tem de aprender hoje, agora, a complementabilidade e a cooperatividade. Esse é o trabalho do homem. Ele vai ter de sair da força bruta, vai ter de sair da força da inteligência para vir para a cooperatividade. E a complementabilidade do anseio. E a mulher, ela vai ter de sair da submissão, né? E caminhar para... A mulher vai ter de sair da submissão e caminhar para a unificação. Então vai ter de sair da submissão e caminhar para a unificação. Dentro de um campo do amor. E não é se tornando homem. Aí que está o erro de muitas correntes do feminismo. Não é colocando em pé de igualdade e usando a força como princípio de libertação. Não, é usando a força do próprio feminino para se libertar. Não só a força da luta, não é lutar como homem. Não, é lutar como mulher, mantendo o feminino, mantendo o amor, mantendo as características femininas, mas conquistando o seu lugar e se colocando, a fim de então esse processo aqui possa ocorrer.
Ela não tem mais sair da submissão, somar com a complementabilidade. E a unificação, somar com a cooperatividade. Então esse é o trabalho. Por isso que o homem está tão perdido, porque a mulher foi. Mas o homem não deu esse passo ainda. Muito difícil você achar o homem ainda que está nesse estágio. Compreendendo que ele tem de manter as características masculinas, mas não mais dentro do campo da submissão, mas no campo da cooperatividade e da complementabilidade. Esse é o desafio. Está claro? Próximo slide. Tudo bem? Alguma pergunta? Brasília? Sem perguntas. Oi? Sem pergunta? Ok. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Olha como é que é bacana isso aqui. Agora é de André Luiz. Nós estamos indo o balde de André Luiz, pra você ver como é que o pensamento se completa, né? Agora olha aqui que ele diz, olha que bacana. Não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo como é natural no espaço e no tempo. Ou seja, nós estamos ainda em evolução. Como diz lá Kardec, nós estamos a meio caminho, mas estamos evoluindo. Quanto à perda das características sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente, quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando após milênios de burlamento para a situação angélica. Ou seja, então à medida que nós vamos rumando, esse masculino e esse feminino vai se unificando, de novo como força criadora da vida, como força positiva da vida, como força ativa e passiva da vida, e consequentemente vai modificando a visão de sexo e consequentemente vai desaparecendo a transitoriedade dos nossos órgãos genéticos. Está claro? Aquilo que ele diz aqui, ó. A perda das características sexuais estamos informados que ocorrerá espontaneamente, ou seja, como um processo de evolução. É aquilo que nós mostramos aqui. Volta aqui para mim no quadro. Aquilo que nós mostramos aqui. A força lá em cima se fragmentou, né? Ela fez uma fragmentação e agora ela está voltando para o processo de unificação. Pouco a pouco vai unificando as duas forças, até que ela volta à posição inicial. À medida que ela vai voltando, vai desaparecendo o masculino e o feminino. A força ativa e criadora da vida vai permanecendo no eixo do ser. Consequentemente, não tem mais sentido nem ter corpos masculinos, nem ter corpos femininos, e automaticamente não tem nenhuma necessidade de ter órgãos que implementam essa força. Então elas vão desaparecendo. Por isso que se diz, né? Já se dizia muito tempo atrás que os anjos não têm sexo. Não é que eles não têm sexo. É que o sexo nele já é uma força de unificação e de totalidade. E não uma força fragmentada como está em nós. Claro? Próximo slide. Oi. Temos uma pergunta mais relacionada ao assunto da aula passada, tudo bem? Só um instantinho, deixa eu só terminar aqui e nós vamos na pergunta. Ok. Estamos informados de que ocorrerá espontaneamente, quando as almas humanas tiverem assimilado toda a experiência necessária à própria sublimação, rumando após milênios de burlamento para a situação angélica, em que o divino deterá todas as qualidades nobres inerentes ao masculino e feminino. Ou seja, as qualidades nobres serão, o indivíduo vai ter, ou seja, voltou à fase de totalidade. Refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. É imperioso reconhecer, contudo, que não podemos ainda, em nossa posição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza dos atributos dos anjos, nem ajuizar quanto ao sistema de relações que cultivam entre si. Certo? Não dá para falar. Ou seja, sabemos que chegamos lá, mas não sabemos como é o lá, porque ainda está distante da nossa visão. Seria a mesma coisa você explicar para o macaco, né? É até mais próximo explicar determinados raciocínios da nossa vida para o macaco do que a gente entender essa vida dos anjos no sentido mais completo. Mas o importante é o seguinte, que é a força que foi fragmentada,
ela se unifica. E as qualidades que através de diferentes reencarnações, de diferentes personalidades, nós fomos adquirindo, elas vão se tornando nobre, e daqui a pouco eu tenho o conjunto de forças superiores do masculino e o conjunto de forças superiores do feminino, dentro de um processo de unificação. Aí desaparece não só a forma, porque a forma origina no psiquismo, como desaparece também a aparelhagem genética, porque ela não tem mais sentido de ser. Tá claro? E essas forças vão se expressar naquelas que nós mostramos ali de André Luiz. Vai se expressar no poder criativo, vai se expressar no amor, vai se expressar das mais diferentes formas. Certo? Mas o ser tendo toda essa força de totalidade em si. Entendeu? Ok, Estevão. Manda brasa na pergunta. A pergunta é da Paula Cristina, de Goiânia. Pois não, Paula. Sobre a aula da semana passada. As doenças psíquicas também são fruto dos nossos atos passados? Como podemos entender a ansiedade seria uma consequência de uma ação feita contra os outros em uma outra encarnação? Ou seria uma capa protetora dos meus impulsos que querem vir e eu reprimo? Caso seja a segunda opção, como saber quais são os impulsos reprimidos? Isso é um seminário, Paula? Deixa eu responder para você aqui, sintetizando. Olha aqui. A nossa casa mental, conforme diz o André Luiz lá no livro No Mundo Maior, é dividida em 3 áreas. A área do consciente, a área do superconsciente e a área do subconsciente. O Balde diz o seguinte: aqui a gente planta, aqui a gente guarda e aqui a gente explora. Então, através do autoconhecimento, você explora o superconsciente. A partir dos seus atos na vida, você amortiza no subconsciente. Então, o subconsciente é o porão, onde eu guardo. O consciente é onde eu planto. O superconsciente é onde eu exploro. No superconsciente estão as nossas potencialidades dormentes. Elas estão dormindo, esperando que a gente as desperte. Tá claro? Está lá no superconsciente. E no subconsciente está o nosso passado estratificado. Então, consequentemente, toda vez que nós reencarnamos e toda vez que estamos no plano espiritual, é o mesmo processo, nós fazemos o quê? Aquilo que nós já plantamos, aquilo que nós já guardamos, aquilo que nós armazenamos, vai surgir em forma de impulso. Vai surgir como caráter. Vai surgir como tendência. Vai surgir como vontade, vai surgir como desejo. Aquilo que nós não plantamos ou não adquirimos, não acordamos, não vai estar na nossa alma. Então nós podemos querer ser humilde, ser bom, ser digno, mas ainda nós não despertamos essas faculdades. Elas estão em estado dormente. E não adianta colocar na mente, eu sou humilde, bom, se eu não praticar e não despertar. A faculdade é um processo de despertamento. Ora, todos esses conteúdos em conjunto, alicerçado nos nossos medos, alicerçado nas nossas fugas, alicerçado na perda de controle, alicerçado na busca do poder, gera ansiedade. Foi por isso que Jesus deu uma lição tão bacana: a cada dia basta o seu mal, ou seja, a cada dia basta a sua preocupação. O que ele queria dizer? Não adianta você querer controlar a vida. A ansiedade nasce muito do controle, nasce muito do poder, nasce muito do medo. E ela pode ser, igual a Paula falou, apenas uma capa de processos mais profundos, que tanto encontra dentro dos processos psicológicos da vida atual, como nos processos do nascimento, como nos processos reencarnatórios. Não tem essa separação tão marcante que a gente busca na vida. André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele fala: o homem tem mania de separar a matéria e o espírito, quando nós, estudantes da espiritualidade, não sabemos quando termina um e começa o outro. Então é muito difícil você querer separar. Ah, não, isso aqui pertence apenas ao campo da agora, isso aqui é apenas um... Não, interessante a gente entender que é um conjunto que vai desde aquilo que nós arquivamos, mas aquilo que está na vida presente, os traumas, as condições, lembrando que o próprio nascimento, por melhor que seja, é um trauma, certo? E também pelas convivências que nós temos, e a maneira pela qual nós fizemos a trajetória da nossa personalidade.
Então, conforme a trajetória da nossa personalidade, nós, então, vamos ser mais controladores, mais perfeccionistas, menos perfeccionistas, e a ansiedade está muito ligada ao perfeccionismo, ao controle das situações da vida, certo? A ansiedade e o controle é alguém que quer fazer com que o rio faça o que ela quer, e não siga o seu curso natural, e você se adapte a esse curso. Então, geralmente, o ansioso, o perfeccionista, quer fazer da vida aquilo que ele acha que a vida tem de ser, não só a vida dele, como a vida dos outros. Então isso gera um campo imenso de ansiedade. Então isso é uma das facetas, existem inúmeras facetas. E a melhor maneira da gente estudar é colocando no papel e racionalizando tudo aquilo que nós fazemos. Sem nenhum esconderijo, aquilo que o Baldi fala, é se entregar nu diante de Deus. Através da prece, da oração, da busca do divino, como ensina Ciro Rombino, a gente se colocar nu e ver realmente as nossas tendências. E a partir daí estudá-las, para que a gente possa encontrar o ponto de transformação, o ponto de mutação, onde a gente vai transformar uma faculdade negativa em uma faculdade positiva. Ok? Mais alguma coisa? Sem mais. Sigamos. Vamos lá. Continuando com André Luiz. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício, constitui aspecto dessa jornada sublimadora. Ou seja, a partir daí, então, nós vamos sublimando para adquirir o nobre masculino e o nobre feminino. Então, você imagina quanto caminho nós ainda temos, né? Tem muita coisa para a gente percorrer. E a gente vai entender também por que tem os relacionamentos. Os relacionamentos, a oportunidade do desenvolvimento dessas forças. Então, se nós sabemos desenvolver essas forças dentro de um relacionamento seguro, onde um e o outro cooperam conosco, seja em qualquer região, seja heterossexual ou homossexual, nós vamos adquirir as potencialidades dessa força. E vamos descobrir no superconsciente, como acabamos de falar, as forças que paulatinamente vão se enobrecendo e paulatinamente vão se unificando. Ok? Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação para outra. Olha, para fazer uma mudança de um estágio para outro, muitas vezes demora-se séculos. Olha como é que a gente tem de combater e educar. Isso em nós mesmos. Você vê quantos anos nós temos, e até hoje a mulher não é completamente livre, não é completamente respeitada. Sem falar o homossexual, que está longe de ser respeitado ainda nos seus direitos fundamentais. E que nós, não só como cidadão, mas com aqueles que estudam a espiritualidade, devemos ter essa noção clara para poder defender, para poder proteger, para poder ajudar, porque são forças que estão sendo educadas. E o que interessa da vida não é a posição que ocupa a nossa parte genésica, mas sim a força que desabrocha na nossa alma. Isso é que importa. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entrega desvairadamente. Reduzido no número, percorre os departamentos do carinho sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. Então o processo, a hora que vai unificando, você vai unificando com o próximo e vai unificando com o Pai. Por isso que Jesus resumiu todas as leis e profetas no amor. No amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que é exatamente a síntese desse processo. E que nós vamos dando passo, muitas vezes lento, vagarosos, mas nós temos que estar atento a esses passos, para que essas forças predominem em nós como força de cooperação e de complementabilidade, tendendo à parte nobre da unificação, e não como forças de fragmentação, de luta, de separatividade, de queda, de escravização. Ok? Então nós passamos a entender que essas forças, quando ajustadas, seja no campo afetivo,
seja no campo do carinho, seja no campo das trocas sexuais, seja no campo do ideal, seja no campo da arte, são forças de extrema utilidade para a vida. E é, na verdade, a força que sustenta a existência no seu processo de marcha para o infinito. Ok? Vamos lá, fazer parte dessa jornada sublimadora, né? Próximo slide, por favor. Bom, se é assim, a pergunta que faz é o seguinte: a determinado momento, quando essa força começa a se pronunciar de forma diferente, ela vai aparecer como? Ainda dentro da implementação masculina, ainda dentro da implementação feminina, mas vamos supor que eu vou sublimando essas forças de maneira que o ato sexual em si começa a desaparecer do meu campo de visão e do meu campo de conhecimento espiritual. Aí vamos ver o que André Luiz nos fala. O êxtase do santo foi um dia mero impulso como diamante lapidado, gota celeste, eleita para refletir a claridade divina, viveu no aluvião ignorado entre seus seixos brutos. Claro está que assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com a glória do êxtase, há que dobrar aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina e aos ditames da renúncia. É ruim, hein? Ou seja, aquilo que é sexo aqui é êxtase. Então nós devemos lembrar, vamos lá, colocar aqui. Então o gozo sexual, ele é apenas um dos aspectos que mais tarde, na suprassexualidade, como nós já estudamos aqui com o Baldi, certo? Ele vira êxtase. Então o mesmo gozo sexual aqui, que vem dos impulsos, das questões hormonais, que vem de toda essa interação do nosso campo celular, à medida que a gente evolui para o campo da suprassexualidade, vai aparecer aqui como êxtase. É por essa razão que o santo acaba deixando tudo e procurando o êxtase continuamente. Da mesma forma que muitas vezes a gente larga inúmeras coisas na vida por uma questão sexual. Então aí, no êxtase do santo, começa a unificação dessa força. Porque ela é apenas, não mais, só atrito sexual na dimensão que ele está, mas intercâmbio entre duas dimensões. E com as mesmas qualidades sexuais. Então o êxtase é o mesmo gozo sexual. Só que já no campo psíquico. Lembra que nós falamos aqui que a primeira demonstração do sexo é no campo orgânico. A segunda é no campo nervoso e psíquico. Então a terceira só pode ser do reino do psiquismo nobre. Dentro desse reino do psiquismo nobre, o êxtase é o prenúncio dessa fase. Está claro? Então quando Santa Teresa diz lá, eu não estou presa a esses amorzinhos bobos da vida. Quando ela fala isso, ela não está querendo menosprezar os nossos estágios. É que ela tinha superado esse estágio com um estágio mais profundo, onde o amor passa a ter uma outra compreensão que para nós é muito diferente e é muito distante. Claro, gente? Vamos lá. Próximo slide, por favor. Agora, presta atenção nisso aqui. Por isso que eu coloquei lá um ser desenhado com asa de anjo. Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo da carne. Então, se você ainda não adquiriu, meu amiguinho, você vai ter de andar 2000 passos. Não adianta falar assim, virei anjo. Agora o sexo em mim vai ser êxtase. Você vai morrer de tentação, de desejo. Tá claro? Por quê? Porque uma coisa é você despertar essa potencialidade, cultivá-la nessa jornada sublimadora. E outra coisa é você decretar por decreto mental e achar que o decreto mental é você.
Várias correntes de pensamento tentaram fazer isso, entre elas a Igreja Católica. E deu do que não deu. Tá claro? Por quê? Porque, na verdade, é um processo, é uma jornada. É um processo e não um decreto. Nenhum homem conseguirá negar a fase de evolução em que se encontra. Então você tem de descobrir essa fase. Nós somos desatentos. Todo mundo pergunta, como? Você tem 1000 ferramentas para fazer isso. Na hora que você realmente desejar, você vai buscar as ferramentas. Você não busca por comunidade. Você pergunta como, por muitas vezes, para poder afastar a sua preguiça. Porque ferramenta tem demais. André Luiz tem uma frase que eu adoro. Ele fala, quem tem uma semana de doutrina espírita já sabe muito bem o que deve fazer. A gente não quer buscar. A gente quer, eu falo que é os ciscadores. Você aprende a lição e fica ciscando. Mas como é que é mesmo? Como é que eu faço? E aí? E continua na mesma posição. E ciscando. Não, mas eu gostaria de compreender melhor. E ciscando. E na verdade, nunca põe a mão na massa. Fica o tempo todo na pergunta. É igual aquela lição que tem lá do Humberto Campos. Não sei se vocês já leram. A turma do TBC. Não? Humberto Campos conta uma história muito interessante. Ele chegou na reunião no Centro Espírita, os caras estavam conversando coisas assim sublimes. Falando do Evangelho, falando sobre mediunidade, falando sobre Aksakoff, falando sobre os grandes pesquisadores da mediunidade, falando os conceitos belíssimos. E ele ficou entusiasmado com aquilo. Falei, gente, mas que povo estudioso, que povo bacana. Ah, não, eu gostaria de dar uma mensagem aqui para poder incentivá-los, porque é muito bacana. Ele falou, não, quer ver, peraí. Aí chegou a hora da incorporação, o mentor incorporou e falou, gente, vamos ajudar, vamos formar aqui nessa casa um educandário, vamos formar aqui um trabalho voltado para o próximo, e isso e aquilo, e começou a dar várias sugestões de trabalho. Aí cada um foi esquivando, não, eu não tenho tempo, não, eu não posso, eu estou passando com problema familiar e tal, e cada um foi caindo fora. Aí o mentor decepcionado saiu do trânsito mediúnico, o Humberto falou, mãe, gente, como é que pode tanto conhecimento e não querer fazer uma ação? Aí o mentor falou, não, não liga não, esse é o pessoal do TBC. Eu falei, o que é TBC? A turma da boa conversa. Então, a gente fica preso na turma da boa conversa, certo? E muitas vezes esquece que a jornada sublimentora vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós responsabilidade, vai exigir de nós disciplina. Responsabilidade nas trocas afetivas, disciplina dos impulsos, porque nós temos vários impulsos tortos ainda se manifestando na nossa alma. E renúncia. Renúncia dos prazeres imediatos para o encontro de um prazer superior. É isso que é a nossa jornada. Então é difícil, é doloroso, mas é o único caminho. Podemos ficar ciscando na porta que nos indica, né? Ciscando nas projeções que nos mostram o caminho. Mas se nós não percorrermos, ok? Nenhum homem conseguirá negar a fase de evolução em que se encontra. Não podemos exigir que o otentoide, inculto, envergue a beca de um catedrático e se ponha de um dia para outro a ensinar direito romano. Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna, que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Então foi por isso que eu coloquei a lagarta e a borboleta. Ou seja, é um processo natural, não é um processo imposto, não é um processo que a mente cria, não é um processo que eu acho que eu sou, mas é um processo natural. Se chega lá naturalmente pelo processo de transformação psíquica, pelo processo de sublimação espiritual, pelo processo de evolução interior. Então, na verdade, tudo isso é um caminho, não adianta uma imposição. Você tem de estabelecer que estágio você está em cada fase da vida, estágio sexual, estágio mental, estágio espiritual, os vários estágios, definir o ponto onde você encontra e falar, muito bem, agora eu vou estudar, eu vou trabalhar para que eu possa avançar um degrau acima. E de degrau em degrau, meu amigo, e sorvendo a transformação que tanto você espera. Claro? Esteve, alguma pergunta? Não, sem pergunta. Brasília, alguma pergunta? Nada? Então nós vamos tomar um cafezinho,
10 minutinhos, pessoal da TV Ibis aí, tomando um cafezinho em casa, e a gente volta. Muito bem, pessoal, vamos voltar. Pessoal da TV Ibis, pessoal Brasília e Goiânia, vamos terminar aqui a nossa aula de hoje. Alguma pergunta, meu filho? Não, sem perguntas. Beleza. Então vamos lá, próximo slide. Também de André Luiz. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigorosistas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é de, sobretudo, a do entendimento fraternal. Então lembra que no primeiro dia que nós vamos falar aqui sobre sexo, que eu falei que a primeira compreensão era a pressão de compreensão e de carinho, de amor, de fraternidade, de entendimento. Então, quer dizer, não cabe a gente definir para a pessoa qual a conduta sexual que ela tem na vida. O sexo pertence à consciência de cada um. Lembra que nós repetimos essa palavra de Amanda aqui? Incansavelmente? Certo? Então nós devemos lembrar disso. Pertence à consciência de cada um. Então não adianta eu vir aqui com norma rigorosista de virtude. Como está acontecendo hoje no movimento no Brasil, então, como está acontecendo lá na Comissão de Justiça. Quer dizer, não me compete isso. Determinar o que é normal, o que não é normal. O que é amoral, o que é moral. Mas quem sou eu para definir isso? O que a gente tem de fazer é não favorecer um rigorosismo artificial e nem favorecer uma inconsciência. Dar a nossa contribuição, nossa bandeira dentro do campo do entendimento fraternal. E não da acusação. E isso é muito comum nos movimentos religiosos. Nós devemos distanciar dessa conduta. Porque não é a conduta real da vida. Trabalharemos para que a luz na compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixão. Devido à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. E isso a gente vê, né? Quer dizer, como diz Emmanuel lá em Vida e Sexo, as guerras todas reunidas não dá o número de morte e de loucuras que as questões afetivas e sexuais na Terra geram. Então nós vimos isso todo dia em jornais, vemos tudo isso ao nosso derredor, vemos esse problema acontecendo em todos os lugares, para a gente ver como realmente é um problema muito sério e que deve ser tratado com entendimento fraternal antes de determinar rigorosismo e determinar condutas aos pés alheios. Ok? Maurício? Oi. Pergunta. Fale. Pergunta do Tiago, de Cuiabá. Diga, Tiagão. Maurício, a transformação da nossa personalidade é tão difícil que é por isso que o Balde afirma: é mais fácil remover uma montanha do que mudar um tipo de personalidade, fruto de quem se sabe quantos milênios da vida? Isso em relação à personalidade dos outros. Mudar a personalidade alheia, como diz o Balde, é mais fácil você dinamitar uma montanha, não a sua. A sua você pode mudar hoje. Nós podemos mudar agora. Nós não achamos que a nossa maneira de ser, ou mesmo os nossos exemplos, vá mudar alguém. Porque mudar uma personalidade é muito difícil, mas a sua não. A sua pode ser mudada hoje, pode ser mudada agora. Isso é a medida em relação ao próximo, não é a medida que se requer a nós mesmos. Porque se nós quisermos, Jesus foi claro, basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Que você vai dizer para essa montanha, saia daqui e vai para ali. É a mesma montanha que o Balde está falando. Então, em relação aos outros, e querer a mudança dos outros, provocar a mudança dos outros, é como o Balde fala. É muito mais fácil você dinamitar uma montanha. Agora você, não, basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Ok? Mais alguma? Não, sem mais perguntas. Próximo slide. A construção da felicidade real, André Luiz falando, não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto da multiforme permuta de amor. Então fica claro agora. Então, a questão sexual em si é apenas uma das facetas.
da força sexual, da força criadora da vida, aquilo que Emmanuel já falou tantas vezes aqui, que nasce da profundeza da existência dirigindo a evolução. Ou seja, é muito mais que apenas o atrito, é muito mais do que a maternidade. É uma força que se gerencia em outros quadros, em outras multifacetas que ele relaciona aqui. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto. Por isso que vai ter o êxito, o santo vai ter o êxtase. Por quê? Porque olha o que ele importa aqui. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nos ilimitadas esferas do universo. Então é muito maior do que apenas a troca. Então nós temos que falar o seguinte, que a troca afetiva, a troca sexual, a maternidade é um dos aspectos dessa força. E não o aspecto primordial e nem o aspecto principal. Está bem claro? Se o curso todo só foi para aprender isso, eu estou satisfeito. Próximo. Hã? Não, nem isso. Pessoal, carga erótica, eu vou começar então semana que vem. Nós terminamos aqui essa parte de mostrar a distinção, né? Diferenciação do sexo, e as suas consequências e o processo evolutivo dentro dessa faixa. Eu acho que fica de bom tamanho nós encerrarmos a nossa aula por aqui. E lembra que no primeiro dia, quando nós estávamos aqui, nós recebemos a promessa de alguém que iria fazer uma poesia no final do curso. Como eu não estou, né? Nós vamos estar aqui em Goiânia, nós vamos estar em Brasília, depois em Cuiabá. Então acho que hoje é um bom dia para a gente encerrar os nossos trabalhos com a prece poema. Você veio cá, se apresente. Vê se está ouvindo, viu? Fala bem no microfone, vê se está ouvindo. Ouvindo, Brasília? Sim, estamos ouvindo bem. Esse poeminha é da Maria Dolores, e ele é bem pequenininho, mas ele foca bem o que nós estamos estudando, né? Que é sobre o amor. Nélia. Mesmo que eu cantasse santas melodias, se o amor faltasse, nada valeria. Mesmo que eu falasse muitos idiomas, se o amor faltasse, ai dos meus diplomas. Porque nessa vida tudo passa, tudo perde o seu valor. Só não passa o sentimento amor. Ainda que eu doasse todos os meus pertences, se o amor faltasse, que sentido teria? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, se o amor faltasse, que sentido teria? Porque nessa vida tudo passa, tudo perde o seu valor, só não passa o sentimento amor. Da mesma forma que o amor nos glorifica e se transforma num caminho e numa luz, também nos faz sofrer, nos faz chorar, nos crucifica, e tem por vezes a paixão que tem a cruz. Mesmo assim compensa esse amor sofrido, torna a vida intensa e lhe dá sentido, porque nessa vida tudo passa, tudo perde o seu valor, só não passa o sentimento amor. É bacana. Muito bacana. Parabéns, muito obrigado. Pode preparar outra para o curso que vem, tá bom? Agora vamos fazer uma parceria. Todo curso nós vamos ter uma poesia aqui, né? Tá bom? Pessoal, boa noite a todos então. Boa noite, Brasília. Boa noite, Goiânia. Boa noite, pessoal da TV Ibis. Até semana que vem. Um beijo a todos. Tchau. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org